Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Expert Talks na mesa com CEOs. Eu sou Fernando Ferreira, estrategista-chefe, head do Research aqui na XP. Hoje a gente vai falar sobre um setor super importante para a economia brasileira e a economia mundial, um setor cheio de emoção também. A gente tem o prazer de receber aqui o John Rodgerson, que é CEO da Azul Linhas Aéreas, e para tocar esse papo aqui comigo eu estou com o Pedro Bruno, nosso head do setor de transportes aqui no Research da XP. Tudo bem, Pedro? Tudo bem, Ferreira. Prazer estar nesse papo aqui. Seu segundo episódio? Segundo episódio. Você que esteve na estreia, né, do Expert Talks, já alguns episódios atrás, então você tem que voltar mais vezes, né? É verdade. Trazer as empresas do setor. A estreia acho que a gente conseguiu fazer em grande estilo. Foi um papo muito legal com o Luiz Henrique aqui, que deu para falar de quase tudo, né? Exato. Mas hoje vai ser mais legal ainda, porque a gente vai falar da empresa que hoje está aí entre as maiores companhias aéreas do Brasil, dependendo como você olha, pode ser a primeira ou a segunda maior companhia aérea do Brasil, com mais de 1.000 voos diários, atende mais de 160 destinos ao redor desse Brasilzão. Então, a gente vai falar tanto da história, da carreira do John, mas também, né, de todos os desafios e oportunidades no setor. Então, John, obrigado por sentar à mesa aqui com a gente para bater esse papo. Muito obrigado pela oportunidade, vai ser divertido. Bacana. Conta pra gente um pouquinho do seu histórico de carreira antes, né, da decisão de se mudar para o Brasil e vir montar uma companhia aérea, né, do zero. Né? Eu lembro que quando a Azul começou, muita gente não entendia muito bem ou até não acreditava que seria possível, mas se a gente começar do começo, antes de você vir para o Brasil, enfim, contar um pouquinho da sua trajetória de vida e carreira. Sabe que eu moro em Brasil, este é meu 16º ano, né? 16 anos que eu moro aqui em Brasil, mas antes disso, eu comecei minha carreira trabalhando no IBM, que eu chamo de Big Blue. Eu sempre trabalhei em empresas azul, né? Então, e eram pessoas de finanças, então me formei em finanças e eu trabalhei numa grande empresa, o IBM, em Nova York. Então, sou de Nova York, então trabalhei na IBM. Eu vi nascer uma nova empresa aérea nos Estados Unidos, chama-se JetBlue. Eu estava trabalhando para esta gigante, né? E eu estava vendo uma empresa aérea se nascer e eu olhei esta empresa JetBlue e falei, puxa, eu quero entrar naquela empresa. Parece muito bacana o que eles estavam fazendo. Eu vi uma entrevista do fundador que estava falando de pessoas e o que ele estava tentando fazer em Nova York. Então, eu tentei entrar no JetBlue. E não deu certo, né? Eu fiz uma entrevista, 3 rodadas e foi negado de entrar no JetBlue. Então, mas meu sonho continuou. 1 ano depois, eu tentei de novo e finalmente entrei no JetBlue. Na parte de finanças, estava fazendo orçamento de empresa. Naquela época, JetBlue estava recebendo 36 aeronaves ao ano. Então, um crescimento muito forte. Em Nova York, hoje, o JetBlue é a maior empresa aérea do Nova York, do Flórida também. Então, foi uma aprendizagem muito, muito importante para mim. E naquela época, eu lembro que o preço por barril do combustível era $25, né? Então, uma vida onde todo voo que a gente botava, ganhávamos dinheiro, o PLR todo ano, as ações sempre subindo, até um dia que o preço do combustível subiu para $80 e ferrou todo mundo. Então, nós tivemos que reorganizar uma empresa e isso foi o maior desafio. Acho que sendo uma pessoa de finanças, né, eu tive um papel muito importante para reorganizar a empresa, para ter certeza que nós podíamos ganhar dinheiro 80 por barril, 100 por barril e assim para frente. E eu saí daquela empresa em mais ou menos 2008 para fundar a Azul. Então, quando você está trabalhando para uma empresa, você olha, puxa, se eu tivesse feito isso de novo, eu ia ter feito isso diferente. Então, quando eu tive a oportunidade para começar algo do zero, né, e puxa, eu tive muito desejo para fazer isso e Brasil foi um lugar que eu nunca tinha visitado, mas as oportunidades aqui são gigantes. E como é que foi essa experiência de mudar para o Brasil? Enfim, a diferença cultural? Quais foram as principais diferenças que você sentiu em relação ao ambiente nos Estados Unidos? O que eu diria é que foi bem enganado, né? Porque em 2008 o Cristo estava decolando do Capital Economist, né? O PIB estava crescendo 7, 8% ao ano naquela época. Eu visitei Brasil pela primeira vez em fevereiro de 2008 e eu fui para São José dos Campos, depois peguei voo
voo para Rio, fiz o tour do Pão de Açúcar. Eu achei que o Brasil era hotel chique e seria muito bacana. Mas eu vi um país que tem muita oportunidade. Isso é uma coisa que eu amo o Brasil. Eu espero que os brasileiros amem o Brasil tanto como eu amo, né? Porque a oportunidade é gigante aqui. Quando eu vi que Golitan tinha 99% do mercado brasileiro e só voava para apenas 3 cidades, Rio, São Paulo e Brasília, e até hoje, 15 anos depois, ainda estão voando para apenas 3 cidades no país, porque 92% das suas decolagens acontecem nessas 3 cidades. Eu vi a enorme possibilidade que o Brasil tem. Um povo que quer trabalhar, que quer fazer coisas novas. Então, a gente montou uma empresa do zero, literalmente um PowerPoint. A gente levantou capital, nós tivemos ótimos sócios naquela época que acreditavam. A gente levantou $250 milhões para começar a Azul naquela época, só com um papel, né? Um sonho para fazer alguma coisa bem diferente aqui em Brasil. E a gente começou a atrair talentos para ajudar com esse sonho que nós tivemos para fazer algo bem diferente aqui em Brasil. E continua, né? É isso. John, também antes da gente entrar até na dinâmica falar um pouco mais do setor, só para recapitular um pouco na sua carreira e trajetória até a posição de CEO. Acho que um pouco do lado pessoal da sua carreira, vamos dizer assim, como que você acha que foi o diferencial desde, você citou a IBM, né, lá atrás, o seu desejo de entrar num projeto como foi a JetBlue e depois a criação da Azul, mas o que você acha que te colocou na posição de CEO de todas as suas características aí profissionais, só para a gente voltar e a gente entra um pouco na indústria também. Sabe que sua carreira você pode trabalhar no marketing, finanças, contabilidade, operações, mas alguém falou para mim quando eu era bem jovem em minha carreira, em inglês ele falou, stay close to the money. Então, se você fica perto de dinheiro, você sempre vai ser importante em qualquer empresa. Mas eu vi alguma coisa que trabalhar para uma empresa que está crescendo faz toda a diferença. Para um jovem, você quer entrar numa empresa que está crescendo, que tem um sonho para fazer alguma coisa diferente. Eu amei o IBM, mas a IBM já era gigante. Então, dentro do IBM, eu era nada. Mas quando eu cheguei no JetBlue, eu tive a oportunidade para fazer minha marca. E a empresa estava crescendo de tal forma que ajudou eu a crescer minha carreira também. Então, quando você é um jovem, está olhando uma empresa, talvez seja bacana trabalhar por um Petrobras da vida, né? Porque vai ser sólido, sempre vai ter minha remuneração todo ano. Mas se você quer crescer rápido, você tem que tomar risco. E indo para uma linha aérea em Nova York foi um risco. Sair do IBM, pessoas achavam que eu era louco. Sair daquela estabilidade de uma empresa de tecnologia, ir para uma empresa de indústria aérea, né? Que quebrava, todo ano a empresa aérea quebrando e coisas assim. Então, mas eu acho que tem que tomar risco da sua carreira. E foi a mesma coisa que eu cheguei a ser o CFO do Azul quando eu era 2, 3 níveis abaixo no JetBlue. Mas se eu não tomasse essa decisão para vir para o Brasil e ser parte do time que fundou a Azul, eu não ia ter chegado à posição do CFO tão rápido. E quando eu me provei como CFO por muito tempo, e depois eu me tornei o CEO, né? Então, mas sabe uma coisa? O trabalho de um CFO e o CEO são muito similares, especialmente na nossa indústria. Você sempre está vendendo o seu negócio, né? Então, como CFO você está vendendo seu negócio, como CEO você está vendendo seu negócio, então, atraindo talento sempre. Então, mas a minha carreira sempre foi ficar perto de dinheiro e ajudar a empresa a crescer. Perfeito. John, e aí agora entrando na indústria, eu queria entender, quando você veio para o Brasil, eu tenho alguns dados aqui, você falou 16 anos atrás, o primeiro ano operacional da Azul completo no Brasil foi o ano de 2009, né? A gente teve um câmbio médio de R$2 naquele período, né? E tinha um Brent, né? Um petróleo a $60, né? O petróleo está 35% para cima disso hoje, já teve muito mais inclusive, e o câmbio 2,5 vezes mais depreciado, né, o nosso real. Como que a Azul está aqui ainda?
Eu quero convidar você para Brasília para falar esses números para o governo brasileiro também. Então, isso me ajudaria muito. Então, sabe que quando eu olho esses números, o real a 2, né? Acho que seria sonho de qualquer brasileiro para ir para a Flórida agora com o real a 2. O preço por barril a 60 também. Então, obviamente, nossos custos aumentarem muito. Mas isso é o desafio que qualquer empresa tem. Talvez nosso setor foi mais desafiado ainda, não só por causa do câmbio e custo do Brent, mas também por causa da pandemia e tudo. Então, afinal, Pedro, uma coisa que eu falo é que nós não somos uma linha aérea, nós somos uma empresa de pessoas. Nós decidimos voar aeronaves, mas primeiro nós somos uma empresa de pessoas. E quando você bota desafio acima de uma empresa de pessoas, as pessoas vão resolver essas coisas. Então, obviamente, nós temos que ser muito mais eficientes hoje do que nós éramos em 2019. Nós temos que ter muito mais receita e nós temos que fazer coisas diferentes do que nós fizemos naquela época. Eu acho que uma empresa que tem todos esses desafios, né, é uma empresa muito mais forte. É a mesma coisa que quando você vai para a academia. Quando você vai para a academia, você tem que estressar seus músculos para sair mais forte. Isso que aconteceu. Então, em 2019, quando o real era 2 para 1 e todas essas coisas, a gente não ganhava prêmio como nós ganhamos hoje. Hoje nós somos a empresa aérea mais pontual do Brasil e o segundo mais pontual do mundo, e em 2023 nós éramos o mais pontual do mundo. Por quê? Porque nossa gente teve que adaptar e trabalhar diferente. Então isso é uma grande diferença que a Azul tem comparado com os outros. Então eu acho que os desafios desse setor levam as pessoas sempre pensando, né? Puxa, como nós vamos ser diferentes? Como nós vamos adaptar? E a Azul sempre tem feito isso ao longo dos anos. E acho que vale você falar um pouco desse modelo, né, que a Azul quis fazer diferente desde o começo, porque eu, quando morava nos Estados Unidos e depois eu vinha para o Brasil, eu ficava surpreso com a falta de voos regionais, com a falta de utilização até dos próprios jatos da Embraer, né, que são muito utilizados nos Estados Unidos. Eu vinha para cá e você viajava um voo super curto de Boeing, né, um Boeing enorme que muitas vezes estava vazio e eu não entendia muito bem o porquê. E a Azul trouxe essa visão para o Brasil, né, de usar aeroportos menores, outros hubs, aviões menores também, né, expandir essa malha. Se pudesse falar um pouquinho como foi lá atrás, né, na medida que os aeroportos do Brasil eram ainda mais precários, e como tem sido hoje essa oportunidade de expandir e voar para mais de 160 destinos, né? Ferreira, eu lembro em 2008, quando eu visitei o país pela primeira vez, a gente foi para Campinas, o interior de São Paulo, que é rico. Né? E naquela época, acho que tinha 7, 8 voos por dia no aeroporto de Campinas. Hoje, só a Azul tem 200 voos por dia. 200, não sei se eu estou falando certo. 200, ou seja, você sabe, 200. Então, só Azul. Mas por esta razão, a gente veio para o Brasil, para fazer algo diferente do que os demais. Obviamente tem a Avianca que tentou fazer a mesma coisa do Gol Latam, tentando voar nas mesmas cidades, e o bolo não cresceu por causa disso. Eu estava tentando roubar passageiro do outro. Quando o Azul começou em 2008, o mercado inteiro foi 50 milhões de passageiros. O mercado inteiro. Gol, Latam, Pantanal, Avianca, 50 milhões de passageiros. Só Azul este ano, nós vamos fazer 35 milhões de passageiros. Só Azul. Então, nós somos mais do que metade do mercado inteiro antes da Azul chegar aqui no Brasil. E olha bem, nossos concorrentes sempre falam que a última década não cresceu. Porque se você olha 2012 até hoje, chegou a 100 milhões de passageiros bem rápido, mas meio ficou parado aí. Por quê? Porque meus concorrentes não voam por tanta cidade que eu voo. Então, nós pegamos o aeronave do Embraer, começamos a regionalizar o país, voar para cidades que ninguém voava, e depois a gente olhou, puxa, o Embraer está dando tão certo, que tal se nós pegássemos um turbo-hélice, né? E podemos expandir ainda mais. Eu vou dar um grande exemplo disso. 20 anos atrás, ninguém em Faria Lima sabia onde estava o Sinop, o Sorriso. Cidade quase não existia 20 anos atrás. A Azul começou a voar nessas cidades e era a coisa mais rentável que nós fazíamos, né? Agora, Gol Latam está naquela cidade, como um Boeing, como você próprio citou, porque a gente começou a alimentar aquele mercado, começou a crescer.
Tem várias Sinopes, vários sorrisos neste país. O Rio Verde é um outro. Olha o que está acontecendo em Belém, em Amazonas. Tem vários exemplos de crescer este mercado. Mas você não pode crescer o mercado brasileiro fazendo a mesma coisa que os outros estão fazendo. Tem que fazer alguma coisa diferente. Isso que nós fizemos. Nós pegamos aeronaves do Embraer, aeronaves da ETR. A gente tem caravans também, né, que estão voando, espalhando no país inteiro, fazendo algo bem diferente. Por quê? Porque eu não tive que roubar cliente do Gol e TAM. Eu criei o próprio mercado. Obviamente, eu acho que esses caras preferem voar conosco do que voar com eles, quando tem a mesma cidade. Mas quando nós olhamos nossos números, apenas 20% dos nossos voos estão com concorrentes assim. Então, claro que eu quero que eles voem comigo nestas, mas se você quer voar para 100 destinos do Brasil que os demais não voam, você tem que voar como Azul. E isso é um modelo de negócio bem diferente. Então, muita gente acha que, mas é complexo demais, né? O Pedro sempre fala, não, mas Azul tem um modelo com vários tipos de aeronave. Mas sabe que o maior custo que uma empresa aérea tem é um assento vazio. Como você citou no início, quando você tem um Boeing voando para a cidade que não comporta um Boeing, então metade que ele voa é vazio, isso é muito mais caro do que o combustível, né, para abastecer. Então o que nós tentamos fazer é ter a aeronave certa pela rota certa. E a flexibilidade que a Azul tem é que eu posso mudar. Talvez um dia um Embraer funcione muito bem numa cidade, o outro dia o Airbus naquela cidade, ou uma ETR que ia indo para o Airbus e vice-versa. Interessante o paralelo até com a XP, né, Ferreira? Acho que você falando e escutando o John, eu lembrei que 15 anos atrás eu tive um escritório de agente autônomo. Eu comecei trabalhando como agente autônomo, curiosamente, na XP, e na época eu tive um escritório de agente autônomo em Sinop. Então, acho que me lembrou bastante dessa dinâmica de você atacar o Brasil de forma geral, e bem curioso o paralelo aqui entre a Azul e a própria história da XP. Né? É engraçado, a gente começou quase na mesma época. Eu devia ter chegado com vocês e trabalhar com vocês, porque ter um banco é bem diferente do que ter uma empresa aérea, mas a gente quase nasceu na mesma época. É incrível o que vocês têm feito para o Brasil. E fala um pouquinho sobre a viabilidade financeira do setor, porque existe toda essa discussão do custo alto das tarifas, o custo alto das passagens no Brasil, mas ao mesmo tempo o setor, né, tem dificuldades financeiras históricas, né? A gente vê os dois maiores players, né, com recuperação judicial recente ou estão em recuperação judicial, enfim, ao mesmo tempo que o custo das passagens aéreas é elevado. Então, qual que é a sua visão sobre o futuro desse mercado aqui no país? O que deveria ser feito para, né, que você tenha um setor que seja racional, que, né, tenha sua rentabilidade, ganhe dinheiro, que ao mesmo tempo, né, as passagens sejam de um preço acessível, né, para a população? Sabe, é engraçado, ninguém fala que comprou uma passagem barato. Eles só se reclamam quando pagaram R$2.500, né? Mas nossa média é mais ou menos R$600, né? Para viajar. Obviamente, a pessoa que compra acima da hora paga um preço mais caro do que alguém que compra com antecedência. E o Brasil tem algumas coisas que afetam o Brasil mais do que outros países, né? O primeiro é o custo de combustível neste país é o mais caro do mundo, que eu acho que não é bom para o Brasil, né? Eu acho que o Brasil deve ter uma política do preço do combustível diferente do que tem hoje, né? Então, além disso, o Brasil tem outros desafios, né? Nossa indústria é dolarizado e nós temos moeda real. Então, mas o que eu diria é que o preço da passagem onde está agora, nós vamos ter o EBITDA este ano do 6,3 bi para cima. Então, nós conseguimos ganhar dinheiro com esses desafios que o setor tem. Nós podemos ganhar dinheiro com isso. Também nós temos muito custo de capital caro por esta indústria. Mas eu acho que as coisas que você tem falado, puxa, esta indústria é difícil, também tem ajudado essa indústria, porque você não tem um novo entrante em Brasil há 15 anos, né? Obviamente teve um voo da galinha do mito da vida, mas você não tem uma nova empresa aérea chegando aqui por causa é difícil. Então isso ajuda a gente, né, ter rentabilidade aqui para frente. Então é uma barreira de entrada aqui em Brasil. Mas o que eu gostaria de ver um Brasil que cresce mais rápido, né? É uma vergonha que o chileno voa 3 vezes mais do que o brasileiro. O mexicano também voa muito mais, o colombiano voa muito mais. Então, o mercado brasileiro facilmente pode ser 200 milhões de pessoas viajando ao ano, né? Hoje é 100, né? E se nós dobrarmos, ainda estamos atrás do Chile.
Só indo assim, estamos no mesmo nível do Colômbia e México. Né? E Brasil é poderoso. Olha o tamanho e a força deste país. Então, mas por que não está assim? Não está assim por causa das empresas aéreas não forem ajudadas durante a pandemia. Também o custo de combustível mais caro. O Brasil tem judicialização mais cara do mundo também. Então, eu acho que uma política que olha essas coisas, podemos ampliar muito mais este setor e vai ajudar o turismo neste país, vai ajudar todos os setores ao redor. Né? O agronegócio depende muito das aeronaves da Azul. Cada vez que eu falo com pessoas do agro, eles vivem dentro das nossas aeronaves, né? Indo para Mato Grosso, Rio Grande do Sul, então isso é uma coisa incrível. A oportunidade que o Brasil tem é gigante, né? Então, o Pedro Bruno estava falando no início, puxa, quando você chegou aqui, real era 2, agora é 5, o preço do combustível. Imagina se não tivéssemos estes problemas, né? Então, esse setor seria bem maior e bem mais rentável. Interessante. Você falou do preço do combustível, né? Muito alto. A judicialização é um problema, né? Que eu queria que você comentasse um pouquinho mais o que é isso, né? Qual que é esse problema. Mas achei interessante que você não comentou da questão de disponibilidade de aeroportos, né? Isso ainda é um desafio ou não é mais? Tem diminuído com as privatizações que ocorreram? Então, se puder comentar esses 2 pontos da judicialização e da disponibilidade de aeroportos. Começando com os aeroportos, eu acho que vai andar no aeroporto de Guarulhos agora, no Terminal 3. Uau, é primeiro mundo. Vai para Brasília, vai para Viracopos, vai para Confins, né? Então, eu acho que o trabalho que o governo fez para vender os aeroportos, né, para o setor privado, tem sido muito benéfico para o Brasil. E ajudou pra caramba a investir em lugares que não tiveram investimento no passado. Então, acho que temos muito orgulho de onde nós estamos operando hoje. Antes da Copa, né, a gente estava num terminal super pequeno, sem finger em Campinas. Então, imagina tendo 200 voos por dia, sem finger no aeroporto. Então, eu acho que este problema meu se resolveu. E outra coisa que eu diria é que em Ferreiro, né, que era dono dos 100% dos aeroportos quando eu cheguei aqui em Brasil, é muito melhor hoje, porque tem que concorrer com o aeroporto privado. E a gente tem esse prêmio todo ano por região do Brasil, quem ganha o prêmio. Às vezes é setor privado, às vezes é em Ferreiro. Então, eu acho que tem uma concorrência nos aeroportos, tem sido muito benéfico, né? Nós vamos ver o que vai acontecer com Congonhas agora. Então, muitas pessoas que estão ouvindo agora estão estressadas com a situação do Congonhas. Vou atrasado, a situação, mas olha, agora vai ter um grande investimento para a ANA para resolver os problemas do aeroporto do Congonhas. Então, infraestrutura, né, foi um problema, mas nem é top 5 para a gente. Então, obviamente, para chegar a 200 aeroportos servidos no país, talvez 1 ou 2 tem que ter investimento mais claro. Tem muito aeroporto que fecha neste país, que não fecharia em outro país se tivéssemos pouco investimento em alguns sistemas nesses aeroportos. Mas o grande desafio que nós temos é o preço do combustível e a judicialização, né? Então, os números para você, Ferreira, nós temos apenas 3% dos voos no mundo. 3% dos voos no mundo e 95% dos processos judiciais do mundo. Oh. Isso é ruim, né? Então, isso são muitos poucos gente aproveitando acima dos outros passageiros. Então, isso é um esquema que existe em Brasil, onde os advogados estão ganhando dinheiro e o próprio passageiro não está ganhando dinheiro. Então, nós somos processados, Azul, por mau tempo. E tem que lembrar que segurança é nosso primeiro valor. Então, graças a Deus, faz muitos anos desde que o Brasil teve algum episódio com segurança do voo, mas segurança é nosso primeiro valor. Então, eu não vou voar, né, quando o aeroporto está fechado, quando tem alguma condição, mas sabe, levantando a barreira da segurança, às vezes sou processado por isso. Porque o passageiro chegou 1 hora, 2 horas atrasado, o advogado dele pega a ação dele e fala que ele perdeu o enterro do pai dele, né? Então, isso é uma tristeza que está aumentando os custos acima de todos os brasileiros. Então, eu acho que devemos se unificar como os brasileiros para dizer isso não está certo. Ninguém quer liderar o mundo em processos judiciais. Nem um brasileiro ganha com isso. Exato. John, e voltando no tema da disciplina de capacidade, você citou, eu gosto de como analista aqui, olhar para esse tema como talvez o principal
hedge, né? A gente usa esse termo para proteção, vamos dizer assim, daqueles itens que não são controláveis, né? Então a gente falou de preço de petróleo, do câmbio, a gente sabe o quanto uma empresa aérea é suscetível a essas flutuações, e naturalmente, existem as proteções tanto cambiais quanto de combustível que vocês fazem naturalmente. Existe o hedge natural, que a gente chama, né, que é a proteção natural, que esses dois itens eles tendem a flutuar em direções opostas ao longo do tempo, mas o principal deles é a disciplina de capacidade, que no final das contas é o tema que o Ferreira já trouxe um pouco, que é a questão da tarifa, né, que é a capacidade de precificar. A gente, acho que já há algum tempo, né, mas está saindo dessa crise recente super famosa que foi a crise da pandemia, mas ela não foi a única, né? Tiveram algumas. Queria que você comentasse um pouco sobre o que é o momento pós uma crise, né? O quanto isso tende a ser, vamos dizer assim, benéfico do ponto de vista de disciplina de capacidade, mas benéfico para o sistema, não necessariamente só para cobrar tarifas mais altas, né? Mas como é que você enxerga essa dinâmica? Você sabe que nosso setor mundial tem falta de aeronave neste momento e tem falta de peça de aeronave. Eu vou tentar explicar de uma forma bem simples, né? Você lembra aquela geladeira que seus pais compraram da linha branca que ficava em sua casa por 35 anos e nunca quebrava, né? Então isso era uma boa geladeira. E depois você ganhou um pouco de dinheiro e comprou uma geladeira do stainless steel e tudo tem água, gelo, tudo isso, mas quebra cada 4 anos. Isso está mais ou menos o que está acontecendo na nossa indústria. Essas novas aeronaves que estão sendo fabricadas agora têm novos motores que são muito mais eficientes. Queimam 15 a 20% menos combustível por voo, né? Mas eles falaram para nós, enganarem a gente, que essas aeronaves iam voar 20 mil horas antes de reparo do motor. Estão saindo em média com 3.500 horas. Então, o que isso acontece? Você tem que tirar o motor do asa, mandar para a oficina, consertar e voltar. Mas o supply chain não foi feito por isso. Ninguém achava que isso ia acontecer. Então, o fabricante, Embraer, Boeing, Airbus, está dizendo, eu quero motor, porque eles querem entregar o resultado, né? Tem o cara do sell side que quer ver as entregas do Boeing, do Airbus e do Embraer. Mas este é um problema mundial. Então, tem várias empresas aéreas nos Estados Unidos, de Europa, que tem aeronave grandeado. Tem aeronave grandeado em Brasil neste momento por causa disso. E este problema não vai se resolver no curtíssimo prazo. Então, por esta razão, as tarifas vão ficar num nível mais alto, porque a capacidade não vem. Né? Então, você viu quando um dos nossos concorrentes entrou no Chapter 11, outro concorrente queria 35 aeronaves deles, né? Porque tem falta de aeronave no mercado neste momento. Então, todo mundo está atrás dos mesmos ativos que existem no mercado. Então, por esta razão, eu acho que a capacidade vai ficar flat pelos próximos 2-3 anos, porque Boeing, Airbus, Embraer não conseguem entregar a aeronave no prazo que eles falarem, e também os aeronaves que já estão voando tem muito reparo do motor sendo feito que está tirando aeronaves da linha. Perfeito. John, e nesse sentido, pegando a carona em oportunidades, acho que obviamente que dentro do que for possível você comentar, mas a gente viu recentemente a gente já tinha visto o movimento de recuperação judicial da Latam, né? E viu mais recentemente o movimento de recuperação judicial da Gol, e as notícias mais recentes dão conta da possibilidade de alguma fusão, vamos chamar assim, né? Entre Azul e Gol. Eu queria te ouvir um pouco sobre esse tema. Acho que até do nosso lado, nós como analistas aqui, existe uma naturalidade, vamos dizer assim, para que a Azul olhe para essa oportunidade, até pela questão do overlap, né, ou da sobreposição de rotas, que é bastante baixa quando se compara entre os outros dois players, né? Então, se você puder comentar um pouco de como que a Azul enxerga essa possível oportunidade, o que isso se reflete para o Brasil. Sabe que, como CEO, eu tenho que olhar todas as possibilidades que existem no mercado. E quando você tem uma empresa na recuperação judicial, eu tenho a obrigação para olhar e ver se é possível fazer alguma coisa com eles, uma fusão, uma compra, uma parceria. Então, nós vamos continuar olhando isso. Eu não quero criar notícia com isso não é minha intenção, mas eu acho que qualquer gestor tem que olhar o que está acontecendo no mercado. O que eu acho é que o Brasil tem uma empresa aérea maior aqui em Brasil, vamos dizer, uma Azul Gol da vida, uma Azul Latam da vida, porque a gente tentou, criaria uma
poderosa empresa aérea mundial, né, que podia acessar crédito mais barato, podia comprar com melhores condições e ajudar o Brasil, né, crescer este mercado. Esta é a minha opinião. Alguma coisa vai acontecer, não? Eu não sei, né? Nós temos que ver o processo de um Chapter 11 é longa, né? Demora mais ou menos 1 ano, 18 meses, então nós vamos continuar acompanhando, mas o que eu diria é que o processo e as oportunidades que existem, a gente está olhando de perto. Perfeito. E um outro tema são os negócios adjacentes da própria Azul, né, ao negócio principal. Eu queria entender com você quais são as oportunidades que você enxerga nesse sentido, porque eu acho que o fato da Azul ter esse modelo de negócio de amplitude, né, do país, como já foi comentado, traz essas outras oportunidades. Então, a gente está falando da Azul Viagens, do Tudo Azul, do programa de milhagem, e algo que vocês vêm investindo bastante também, que é o Azul Cargas, né? A oportunidade que vocês têm em cargas. Então, se eu esqueci alguma, por favor, me complementa, mas quais são essas oportunidades adjacentes ao negócio principal? O que você esqueceu foi Azul Tech Ops, né? A gente nós temos o próprio MRO, né? A gente faz manutenção de várias empresas terceiros, né? Como nosso hangar em Campinas e em Pampulha. O que eu diria é que a Azul está espalhada no país inteiro. Então, quando você olha para a carga, né, vamos dizer que alguém quer comprar alguma coisa na Amazon, né? Como que vai chegar em Sorriso, Sinop, Alta Floresta? Na barriga da Azul. Então, isso é um ativo que nem a gente sabia que esse ativo era tão forte. Né? Mas com a explosão de e-commerce aqui em Brasil, com o Mercado Livre e Amazon, Shein e os outros, puxa, isso é um grande ativo que nós temos, né? Eu já estou voando para Alta Floresta, eu posso levar um pacote do Mercado Livre junto comigo. Né? Isso é uma vantagem, então isso é margem para nós. Quando você olha Azul Viagens, nosso pacote de viagens que nós temos, turismo neste país está começando. Eu acho que o próprio brasileiro está começando a olhar dentro do Brasil para fazer algumas viagens. Eu sempre tenho falado, é uma vergonha se você levou seus filhos para Paris e Nova York e não para Foz do Iguaçu. É uma vergonha que se você levou seus filhos para qualquer outro lugar do mundo, mas nunca viu o Rio Amazonas, né? Então tem tantas belezas. Puxa, a melhor praia que eu já vi na vida é Noronha. Então, por que vocês estão indo para outros lugares do mundo quando você tem a própria beleza aqui em Brasil? Então, o próprio brasileiro está começando a amar mais seu próprio país. Então, isso que está acontecendo com a Azul Viagens. Né? Nós dobramos o número das lojas que nós temos, era 50, agora é 100. E este ano, talvez a gente vai destinar mais 50 lojas este ano. E Tudo Azul. Né? Quando você pensa, né, o nosso programa de vantagens, né, todos os bancos comprem pontos da Tudo Azul, as pessoas que são fiéis a gente, né, tem isso. Então, o Azul, o próprio Azul, tem muitas oportunidades, né? Quando a gente montou uma empresa aérea em 2008, nem pensávamos em Tudo Azul, nem pensávamos em Azul Viagem, nem pensávamos em Azul Cargo, Azul Tech Ops, menos ainda. Mas quando você tem uma empresa que vai faturar mais do que 20 bi este ano, nós somos gigantes. Então, nós ainda pensamos como uma empresa bem pequena, né? Porque os fundadores daquela empresa em 2008 ainda estão na gestão da empresa hoje. Eles são uma das poucas empresas do mundo que tem os mesmos gestores ao longo de 15 anos. Então, eu acho que isso é uma grande vantagem, porque nós conhecemos a empresa A a Z e a gente ainda pensa pequeno. Então, nós somos muito maior do que a gente pensa. Então, isso cria muita oportunidade para nós. Como eu falei antes, nós vamos transportar 35 milhões de passageiros. Pensa no Wi-Fi da Azul, né? Então, eu tenho 35 milhões de pessoas usando meu Wi-Fi a bordo da aeronave, olhando uma tela dentro da aeronave da Azul. Eu estava falando com um fabricante do carro outro dia. Eu falei, cara, você está gastando uma fortuna no globo para lançar seu carro. Eu tenho o PIB do Brasil voando comigo. Eu tenho eles captivos dentro da minha aeronave que pode ver tudo e antes do ter Wi-Fi, eles têm que assistir alguma coisa do seu carro. Isso não seria muito mais bacana. Então, essas são coisas que nós temos que mudar nosso mindset e pensar como as maneiras que nós podemos ganhar dinheiro. Perfeito. E quanto já representam no resultado da companhia?
Quando eu olho a carga, é mais ou menos 7, 8% disso. O tudo azul é mais do que 10% disso. Azul viagens, mais ou menos 5% disso. Então, isso são coisas que não existiam antes, né? Quando você estava olhando azul pré-pandemia, vamos dizer isso, essas coisas juntos eram menos que 10%. E agora, elas são juntos mais do que 20% do nosso negócio. Sim. E crescendo muito mais rápido do que nós temos hoje. Então, isso é o foco que nós temos. Então, obviamente, o pandemia que a gente acabou não falando aqui, estressou pra caramba a nossa empresa. Mas nós agora somos... O setor todo, né? O setor todo. Uhum. Mas nós somos os únicos que sobreviverem sem uma recuperação judicial. Uhum. Isso é uma coisa bem bacana. Eu lembro desse número, Ferreira, que em 2020, quando a empresa estava estressada e 1.000 voos foi para quase zero, nós tivemos 11.716 pessoas que tiraram licença não remunerada para salvar a empresa. Olha isso. Eu tenho um desafio para você. Vai para qualquer setor, qualquer empresa no mundo que tem uma cultura tão forte de seus funcionários, que 11.716 do 13.500. Tivemos 13.500 e 11.716 pela paixão e amor que eles têm pela empresa, porque eles acreditam no que nós estamos fazendo. Eu não criei a pandemia, então juntos nós salvamos a empresa e somos os únicos que não recebeu o aporte governamental e não fez recuperação judicial. Então muita gente tem me falado, mas John, o Gol está na recuperação judicial, a Latam fez isso, então eles vão sair mais fortes. Gente, a gente fez tudo sem ter que entrar. Já resolvemos nosso problema de dívida. Nosso custo de capital é mais barato do que o Latam. Que captou durante a recuperação judicial. Então, Azul é uma empresa forte agora, que não tem dívida vencendo nos próximos 5 anos, onde nós podemos ter um grande retorno para nossos acionistas. E pensando do ponto de vista dos acionistas, quais são os principais drivers, né, para o setor? Imagino que é um setor muito relacionado ao PIB, né? Então o PIB crescendo, né, um setor muito alavancado, né, ao crescimento econômico. Você tem a questão do petróleo, obviamente, que é o maior custo, né, disparado do setor. Tem a questão de capacidade de oferta, né, de assentos do setor, que é bem relevante também. Enfim, se você pudesse ajudar um pouquinho o investidor a pensar quais são os principais drivers, né? O primeiro, você tem que ter um bom negócio, né? Então, quando você olha nossos margens comparado com qualquer outro do setor, nós somos bem acima. Então, essa é a coisa principal. Nós temos uma marca super positiva também. Foi engraçado, eu estava voando outro dia para Fort Lauderdale. Eu estava falando com os clientes a bordo e o cara estava reclamando comigo o preço da ação. Ele falou, presidente, eu quero que a ação sobe, eu sou cliente fiel de você. Isso é uma coisa, quando você tem uma marca que pessoas gostam, né? Eles querem seu bem. E seu próprio cliente, ele quer que a gente ganhe dinheiro. Então, obviamente, o que impacta muito o setor é o câmbio e preço do combustível, né? E o crescimento do PIB. Nós estamos falando, se você acredita que o real vai para alguma coisa abaixo de 5, nós somos super levered nisso. Isso é muito benéfico para nós. Então, nós temos os margens mais altos do setor como o real a 5. Imagina o que acontece quando o real vai para 4,80. Né? Isso vai ajudar a gente pra caramba. Então, como o investidor deve olhar Azul? Azul de hoje é precificado 20% do que foi no pico. Então, quando você olha o pico da Azul foi em janeiro de 2020, que nós éramos uma empresa com market cap de $5. Em janeiro de 2020. Hoje, nós somos embaixo de $1 bi, com uma empresa que é 50% maior. Obviamente, eu tenho mais dívida por causa da pandemia, coisa assim, mas a capacidade de gerar caixa é bem maior agora. Então, isso é uma maneira que eu acho que o mercado talvez não entendeu muito bem tudo que nós fizemos para reestruturar a empresa em 2023 e o trajetória de onde nós estamos neste momento. Então, eu acho que vale a pena dar uma olhada em nossos números e tudo que nós estamos fazendo, porque o cada dia Azul está ficando mais forte, especialmente com a entrada de novas aeronaves do Embraer que estão chegando à nossa frota, que são os aeronaves mais econômicos que a gente voa. Pronta para decolar, não pode entender. O John, e você falou de tech, né? De algumas iniciativas tech de vocês. Tem alguma coisa no que a gente vê aí das grandes tendências que
ou que preocupe, ou que você veja como uma oportunidade que a gente não tenha discutido aqui. A gente vê bastante discussões sobre os eVTOLs, a gente já viu a Azul se posicionando nesse mercado. Enfim, alguma coisa que vale a pena comentar? Sabe uma coisa? Quando você veja o iFood, Rappi, esses caras que eu tenho quase 20 milhões de passageiros dentro do meu database hoje, que são clientes fiéis da Azul. Habilidade para vender cartão de crédito, para entrar no seu clube, essas coisas assim. E habilidade para vender coisas para nossos clientes a bordo da aeronave. Então, eu tenho 35 milhões de oportunidades para vender outras coisas. Quando você pousa agora em Campinas, Santos Dumont, Brasília, Floripa, Porto Alegre, né? Você recebe uma mensagem da Azul dizendo que a Azul é a única empresa que dá um bônus, né? Que nós estamos fazendo propaganda, então você pode comprar óculos de Chili Beans com desconto da Azul ao pousar na cidade. Ou a gente recomenda restaurantes para vocês. Então, eu acho que a tecnologia que você está falando do eVTOL, AI, tudo isso, tem que fortalecer seu próprio negócio. Então, o que eu quero fazer com AI, eu não quero tirar o meu funcionário do balcão, mas eu quero que ele tenha muito mais poder no balcão, né? Ele pode dizer, Pedro, puxa, está indo para tal lugar hoje, eu lembro que a semana passada você foi para tal lugar, como foi? Puxa, então ele tem habilidade para te conhecer mais. Quando você liga para o nosso call center, ter uma conversa mais íntima com a pessoa, né? Saber que, puxa, você foi para Disney com seus filhos no ano passado, mas ainda não bookou este ano. Então, imagina ligando para o call center, Pedro, por que você não foi para Disney? Você já pensou um cruzeiro? Isso que AI vai trazer. Então, lembra que eu falei no início, nós somos uma empresa de pessoas. Então, eu quero usar essa tecnologia para ajudar nosso próprio pessoal a chegar mais perto do cliente. Eu cheguei hoje dos Estados Unidos, de uma outra empresa aérea, e era aniversário da minha esposa. E o comissário chegou até minha esposa e falou, feliz aniversário. E minha esposa achou que eu falei para ele. Então, o CRM do United foi tão bom que eles sabiam que minha esposa estava fazendo o aniversário ao pousar. Ao decolar, não era aniversário dela. Mas ao pousar, ele foi... Até eu fiquei puto, porque ele falou para ela antes de eu, né? Ele foi primeiro para dizer, feliz aniversário para minha esposa, né? Então, isso é CRM. Então, isso é chegar mais perto do cliente. Então, minha esposa se sentiu muito acolhido, né, pelo aquele comissário, por aquele evento que aconteceu. Então, quando eu olho AI e essas coisas, é para chegar muito mais perto do cliente, para ter o cliente mais fiel a seu produto. Sem dúvida. Um tema que a gente não falou muito são os temas relacionados ao governo, né? Então eu queria que você comentasse quais são os temas principais. Teve a questão das passagens aéreas, por outro lado vocês têm discussões em relação a preço de passagem, a financiamento do governo, enfim, quais são os temas principais que a gente tem que ficar de olho nesse tema? Ferry, sabe uma coisa que o que a Azul quer, o que nossa indústria quer, é a mesma coisa que o governo quer. O problema é que a gente, às vezes, fala linguagens diferentes. Talvez é meu sotaque que eles não entendem bem. Mas o que este governo quer? Eles querem que mais gente estão voando na aeronave. Eles querem que a classe C tenha possibilidade para voar. Eles querem que o mercado se cresça. É a mesma coisa que nós queremos. Mas nós temos que falar sobre os assuntos principais, que é preço do combustível mais caro do mundo, utilização mais alta do mundo e falta de acesso a crédito. Então, o que eu diria para você? Então, eu tenho reclamado há muito tempo, mas há soluções que estão na mesa. É uma coisa reclamar e outra coisa é dizer, vamos trabalhar de quatro mãos, porque o que eles querem? Eles querem tarifas mais acessíveis, eles querem que mais gente voe. Também eles querem que a gente compre a aeronave do Embraer, que a gente abra mais cidades neste país. Cada vez que eu estou em Brasília, um novo deputado quer falar comigo porque quer acesso à aviação na cidade dele, porque muda a moral da cidade. Quando a Azul, a gente anunciou um voo agora, Cararu, no interior de Pernambuco, né, que começou com Caravan e agora MTR, mudou a cidade. Né? Então, era um evento quando a gente pousava naquela cidade que nunca tinha uma empresa aérea pousando na cidade. Então, quantas mais cidades podem ter serviço aéreo aqui em Brasil? Então, o governo quer isso. E eu quero botar mais aeronaves no ar, porque vai diluir meu custo fixo e vai crescer o mercado. Eu diria que pela primeira vez a gente está sentando na mesa tratando desses três principais problemas que o setor tem. Vamos ter uma solução? Eu não sei, mas talvez um ou dois, ou talvez os três. E com isso, em vez de um bater no outro, eu posso bater no governo dizendo que isso. Eles falam, as empresas aéreas são assim. Ou podemos
parar de gritar com uns dos outros e sentar na mesa e dizer o que pode ser feito. Poxa, não pode tocar o preço do combustível. Tudo bem, mas podemos olhar essas outras coisas. Porque o que eu falo é que se mudar isso, eu posso crescer mais rápido. Se mudar isso, eu posso comprar mais aeronaves do Embraer. Se mudar isso, eu posso voar meus aeronaves mais horas durante o dia. Então, essas são coisas. Eu sempre falo que tem uma cara hoje que está estudando em ITA, a melhor faculdade, desculpa se você não foi para ITA, mas é mais difícil para entrar no país. Ele depende no voo da Azul, porque ele vai trabalhar no Embraer para fabricar o próximo eVTOL, ou vai fabricar o próximo aeronave do Embraer. Ele depende no Azul para ter um emprego depois. Também tem cara vendendo queijo na praia do Nordeste que depende no voo da Azul. Se a Azul não chega em Alagoas com um monte de aeronave, o cara não vai ter ninguém para vender o queijo. Então, dois lados, né? O cara do Nordeste, o cara que está estudando na melhor faculdade, depende da aeronave da Azul, né? E também quando a gente vai para Brasília, a primeira coisa é todo mundo quer mais voos na cidade deles, né? Mas eles querem voo na cidade dela e para Brasília. Esse é o principal pergunta que nós temos. Mas olha isso. Hoje a Azul voa para Estados Unidos, de Manaus, de Belém, de Recife, de Confins e de Viracopos aqui em São Paulo. Uma coisa incrível, se você já pensou. Então, antes, se você morava em Pará, você teve que descer quase 5 horas para subir. Agora tem voo direto saindo diariamente de Belém ou da Amazonas. Então, nós podemos convidar os gringos a conhecer as belezas do Amazonas ou num voo direto da Azul. Isso é uma coisa incrível, como um ótimo produto. Então, eu acho que governos mudem, mas todo mundo quer a mesma coisa, quer que essa indústria cresça. Claro. E a oportunidade principal que você ainda vê ainda está nesses voos domésticos ou esse long haul internacional é uma oportunidade interessante também? Porque o brasileiro é um povo que gosta de viajar bastante, como você comentou, né? Então... Sabe que muita gente pergunta para mim por que você voa para Cararu e para Lisboa? É porque onde nossos clientes querem ir. Quando você vai para a Flórida, né, você só ouça português sendo falado. Né? Se você vai para o Parque de Disney, você vai ver camisas de Santos, palmeirense, corintianos, é cheio, né? Então, por quê? Porque é importante para as pessoas, né, fazer compras, mas eu acho que a oportunidade do Brasil é bem maior. Então, sim, nós vamos continuar voando para esses pontos dos Estados Unidos e Europa. O Lisboa é novo Miami. Né? Quando você pensa em Miami 20 anos atrás, o Lisboa é novo Miami agora. Tem um monte de pessoas comprando casa em Cascais, no sul do Portugal. Mas o crescimento aqui dentro do Brasil, onde nós devemos focar, onde nossos ativos podem abrir mais portas aqui dentro do Brasil e ter muito mais gente com acesso. Olha, é engraçado, eu estava olhando, eu perguntei, eu fiz uma brincadeira, eu fui dentro da loja do Tiffany's aqui no JK, que fica ao lado de onde vocês estão agora. Eu entrei lá e falei, cara, quem entra nessa loja e compra uma joia do Tiffany's? Eu queria saber, porque o cara que pode comprar no Tiffany's pode comprar minha passagem aérea para ir para Nova York, para ir para e comprar. E ele falou, é o agro. O cara do agronegócio. No fim de semana, o cara do agro vem para São Paulo, esta é Nova York do cara do agro. Então, mudou minha mente, né? Então, o cara do agro, com real a 5, está ganhando super bem, e ele vem para São Paulo para gastar dinheiro, ficar nos melhores hotéis e compra joia para a esposa dele, que é uma coisa que... Mas tem que entender que há vários Brasils. Né? Então a gente só foca às vezes como aqueles óculos da Faria Lima achando que isso é Brasil, mas tem que ir para Mato Grosso, tem que ir para Amazonas, tem que ir para o Norte, tem que ir para Pernambuco e ver o que tem. Puxa, eu fui para Alagoas e ver as praias naquela... Incrível, né? Incrível. Eu acho que muito pouco brasileiro sabe dessas coisas, né? Então, muitas vezes todo mundo quer ir no mesmo fim de semana para Troncoso, para o mesmo lugar, que é caro pra caramba, e não sabem que aquela mesma praia existe, né, 50 semanas no ano que está mais ou menos vazio. Então, nós temos que incentivar o brasileiro para voar mais no off-peak, né, quando não é pico. John, e você acredita no modelo low cost, do que a gente chama de low cost carrier, né, que a gente ouve falar bastante, como algo segregado do não low, quer dizer, existe o conceito do não low cost carrier? Acho que essa é uma forma de pensar, que a impressão que a gente tem é que no final das contas
todo mundo quer ser low cost, e no Brasil acho que a gente tem um pouco de dificuldade de enxergar essa segregação ou esse valor agregado, né, do não ser. Ô Pedro, uma coisa que tem que entender é, há uma coisa que chama-se low cost e outra coisa que chama-se low tarifa. Então, são coisas completamente diferentes. O que eu diria é que faz parte do DNA de qualquer empresa aérea para ser low cost, né? Então, o Azul, quando você olha o nosso CASC, é o menor que tem no país. Então, a gente está mais eficiente do que os meus concorrentes. Então, nós somos uma empresa low cost. Mas o que eu acho que você está perguntando é uma ultra low cost, um Ryanair da vida e coisas assim. O mercado brasileiro não comporta este tipo de empresa aérea chegando no Brasil. Pelas seguintes razões: por causa do combustível mais caro do mundo. Então, os outros lugares onde eles podiam ter mais eficiência não existe. Quando o combustível come quase metade do seu custo, onde você pode ser mais eficiente é pouco. Também a judicialização que existe em Brasil. A judicialização come um pouco mais do que isso. Então, imagina se você está voando num Ryanair da vida, que não dá água, não dá nada, atrasa o voo e processa. Queria colocar os passageiros de pé, inclusive, né? Já teve esse plano, né? Isso. Então, é muito mais complexo num país como o Brasil, por causa do sistema que nós dizemos. Eu não estou dizendo que nunca, mas vamos lembrar que em 2018 abriu o mercado brasileiro. Então, qualquer empresa aérea pode vir para o Brasil. Mas cadê? Onde está? Se a tarifa é tão alto, por que nenhuma empresa aérea low cost veio para o Brasil? Porque o modelo low cost aqui no Brasil é muito difícil fazer. Então, eu acho que vai demorar anos para ter este tipo de negócio dentro do Brasil, porque se começar a fazer este tipo de negócio, a Azul pode fazer também, Gol pode fazer também, mas, por exemplo, um dia você pode cobrar para mala, né, despachar mala. Outro dia o Congresso fala que não pode. Então, quem vai montar um negócio, por exemplo, eu estou indo para o Brasil, eu vou cobrar pelo espaço no BIM, mala, todas essas coisas, e algum deputado fala, não pode. Então, o modelo de negócio, né, não fica do pé quando você tem essas coisas que estão acontecendo. Isso é diário aqui no Brasil, né? Então, lembra que no início do podcast eu falei que nós viemos para o Brasil com 250 milhões de dólares para montar uma empresa aérea, né? Então, é difícil, né? Precisa muito capital. E as pessoas só vão dar muito capital para alguém que tem um bom negócio aqui para frente. E os programas de milhagem são um bom negócio para as companhias aéreas? Porque assim, só você abrir o YouTube hoje em dia, o Instagram, que você vê, né, os influenciadores de milhas, né, falando sobre táticas e como né, melhor uso dos pontos, enfim. Mas eu queria entender do ponto de vista das companhias aéreas, se é uma oportunidade ou algo que assim, cresceu de uma proporção enorme e agora é algo que tem que ser feito para competir, né? Sabe que o programa da fidelidade é um bom negócio, né? Ter um cliente fiel que está ganhando pontos no XP, no Itaú, Bradesco e quer transferir para o seu programa, o banco tem que comprar esses pontos e tudo. Obviamente vai ter influenciador e tudo que estão dizendo, cara, faz isso, esse truque aqui, tem bônus aqui, fazendo isso. Faz parte do negócio. Então, acho que isso cria mais engajamento. Mas o que tem acontecido, olha o que aconteceu com 1, 2, 3 milhas, né? Uhum. Então, o cara começou com este negócio e tentou vender ponto que ele não tinha, vender passagem que ele não tinha. Então, eu acho que tem que tomar muito cuidado com esses programas para ter certeza que você está comprando num lugar fiel, estável, que vai entregar o produto para você. Mas com certeza, se você pega os maiores bancos do Brasil, o cliente ainda quer voar. Então, isso é um bom negócio. É um canal de demanda para nós. Uhum. Também tem outros canais de demanda, mas é demanda. Então, você não pode dizer que demanda é ruim. Sim. Então, eu tenho habilidade para abrir ou fechar isso, né? Eu posso cobrar 10 mil pontos para viajar ou 15 mil pontos para viajar. Então, é um bom negócio sim, mas seria muito melhor se era mais fiel ainda, né? Pessoas que entram no seu programa, acumulam pontos ao longo do tempo. Então, isso que nós queremos. Então, o que nós temos feito é que, cara que quer bônus, tá bom, eu vou te dar bônus também, mas tem que viajar rápido para usar aquele bônus, né? Então, não é só para acumular e vai transferindo. Então, tem que olhar isso com cuidado. Então, mas é uma grande fonte de receita que as empresas aéreas têm, porque todos esses bancos têm que comprar pontos das empresas. Sim.
Mais alguma pergunta do negócio? Acho que era isso, John. John, vamos passar um pouco para próximo, né, a próxima parte aqui da nossa entrevista, do nosso bate-papo. Enfim, que você contasse um pouquinho, se possível, como é seu estilo de gestão, como que é você com seus times no dia a dia, enfim, alguém que veio do mundo de finanças e hoje ocupando um cargo de CEO, de executivo principal da companhia, enfim. Quais as principais lições também que você aprendeu nesse processo de liderança? Sabe, eu comecei falando que nós somos uma empresa de pessoas e você não pode ser uma empresa de pessoas sem chegar mais perto do seu pessoal. Então, cada vez que eu viajo, eu falo com todos os clientes a bordo e depois eu entro na cabine do comando e falar com os pilotos, né? E eu tenho que ouvi-los, né? Eu tenho que entender o que está indo certo. Um piloto um dia falou para mim, ele falou, você não veja azul de verdade. Eu falei, como assim? Ele falou, não, você veja azul com maquiagem. Porque cada vez que você está viajando, a aeronave está limpa, está no primeiro finger, todo mundo te esperando. Um tapete vermelho ali para você, né? Isso. Assim. Então, eu falei, isso me tocou forte. Eu fiquei chateado, né, com isso. Porque eu quero ver azul de verdade, os desafios que meu pessoal tem. Então, eu acho que um bom líder é uma pessoa autêntica, né? Que mostra suas próprias fraquezas, mas para mim, eu tenho que chegar muito perto do meu pessoal. Pessoas que olham meu Instagram, eu sempre estou perto do meu pessoal. Então, isso é uma coisa que eu quero... E eu tenho que ser disposto a fazer qualquer coisa que eles fazem. Então, recolher lixo a bordo da aeronave é a coisa mais glamourosa que tem? Claro que não. Os comissários adoram fazer isso? Claro que não. Mas eu, como CEO da empresa, tenho que ser disposto a recolher lixo também, né? Claro. Para mostrar que nós somos todos iguais, né? Nós temos papéis diferentes dentro do nosso negócio, mas nós somos do mesmo time. Então, eu fico muito chateado quando o piloto fala a mim, o que vocês estão fazendo? Cara, não é vocês, é nós, né? Então, para a Azul, somos nós aqui. Então, se você está ajudando a economizar combustível, ajudando com nossos clientes, coisa assim, isso que vai fazer uma diferença é nosso negócio. Eu tenho o papel do CEO. Né? Você tem o papel do comandante, o comissário, o técnico de manutenção, o agente do aeroporto. Então, uma coisa que eu tento fazer, eu tento ligar por 5 ou 10 pessoas toda semana na Azul. Né? Talvez, e sabe uma coisa... Eles têm acesso direto a você? Assim que eu ligo, eles têm meu zap. Né? Então, porque todo mundo sabe fazer o sotaque gringo, então eu sempre ligo do FaceTime. Por que eu ligo? Eu ligo quando alguém perde o pai. Eu ligo quando alguém perde o filho. Eu ligo quando alguém tem um filho nascer. Eu ligo quando alguém faz alguma coisa diferenciado e sou elogiado por nossos clientes. Eu ligo quando alguém tem câncer. E nós somos uma empresa de 16 mil, né, pessoas. Né? Semana passada foi muito triste. Eu fui para 2 enterros no espaço de uma semana. Mas são números, gente, né? Quando você chega a ter 16 mil pessoas, essas coisas, infelizmente, acontecem. Mas eu tenho uma coisa da minha gestão que você tem que estar lá nos momentos mais marcantes na vida da pessoa. Se eu não te ligo quando você perde seu pai, puxa, eu não posso te ligar para dizer me ajuda em tal coisa. Então, nos momentos da mais felicidade em sua vida e da mais tristeza, eu acho que uma empresa humana que chega perto é muito importante. Outras coisas, cada formação de novos comandantes dentro da empresa, eu vou para a formatura. Cada dia que a gente convida novas pessoas para entrar na Azul, nossa alta liderança está lá para dizer bem-vindo, né? Porque nós estamos convidando alguém que vai tocar nosso negócio. Estamos convidando alguém que vai ficar mais perto dos nossos clientes do que eu vou ficar perto dos nossos clientes. Então, eu acho que um bom gestor tem que ficar muito perto das pessoas ao redor. Então, esta é a minha maneira para ser um gestor. E tem que ser acessível. E quando eu te ligo, por causa de uma situação na sua vida, agora você tem meu número. Então, quando alguma coisa acontece, muitas vezes eles me mandam e dizer, John, olha o que está acontecendo. Eu acho que você queria saber disso, né? Então, cria aquela intimidade com o nosso pessoal. E tem algo na sua trajetória, desde que vocês fundaram a Azul, que você se arrepende, ou que você teria feito diferente? Várias coisas. Várias coisas. Quais? Então, mas sabe que
Azul foi feito de oportunidades, né? Então, por exemplo, o avião que estava quebrando, então nós tivemos a oportunidade para pegar 14 aeronaves de uma vez só, né? Então, mas essas aeronaves não têm o Wi-Fi e não têm a televisão ao vivo como nossos outros. Olhando para trás, eu fiz, puxa, devia ter pegado aquelas aeronaves, né? Porque não é o melhor modelo para nossos clientes. Mas naquele momento, eu tive a oportunidade para pegar market share de uma vez só, né? Então, eu acho que nós devíamos ter feito várias coisas diferentes. Se você não se arrepende das coisas que você fez no passado, você não vai melhorar como gestor. Você provavelmente não tomou risco. É isso, é nenhum, isso. Né? Então, porque uma outra coisa que eu falo como gestor, nada é preto e branco. Todas as decisões que são preto e branco já foram tomadas. Então, o gestor tem que chegar em todas as perguntas cinza, que pode ser... Então, a gente fala isso todo dia. Xuxa, eu vou arriscar, eu vou tomar essa decisão assim, pode ser certo, pode não ser, mas nós temos que arriscar. Mas a velocidade do negócio, eu acho que é o ativo principal que a Azul tem. Então, eu posso agir muito mais rápido do que meus concorrentes. Então, isso ajuda a gente a ser muito em frente dos nossos concorrentes. E aí vai ajustando, né, a rota conforme for. Né? E também tem que admitir quando você erra. Então, quando você... Sabe, uma coisa que nós tivemos um cliente, um influenciador. Eu vou contar essa história rápido aqui. Um influenciador que tem 700 mil seguidores. Estava na saguão do VCP, filmando, dizendo nunca mais Azul. E chegou a meu conhecimento, este influenciador fez isso. Um piloto do carro que fez isso. Eu liguei para ele, da mesma maneira que eu ligo para meus funcionários dentro da Azul. Eu liguei, e o cara estava no escritório dele, e ele me atendeu e teve uma maquete da Azul atrás dele. Eu falei, porra, cara, você falou nunca mais Azul, mas tem maquete, você tem que me dar maquete de volta. E ele contou por 35 minutos a cagada que a Azul fez. E ele falou, John, eu amo sua empresa, mas você errou comigo. E sabe o que ele queria? Ele queria ser ouvido. E ele queria que alguém falasse, você tem razão, eu peço desculpas, eu vou trabalhar nisso. Até depois eu convidei ele para falar com nossa alta liderança. Mas o que aconteceu é que ele entrou com vários pontos da Azul e não foi ouvido. Eu acho que a mesma maneira que eu tenho que ouvir nossos clientes, como esse influenciador, nossos próprios funcionários da Azul, que nós chamamos de tripulante, querem ser ouvidos também. E querem que você fale, puxa, erramos, né? E isso acontece todos os dias. Então, eu acho que isso é um bom gestor, que pode admitir quando erra. Sim. E John, como é que você é fora do trabalho? Se tem, né, tempo fora do trabalho, sei que você, assim como eu, gosta bastante de esquiar. A gente estava conversando aqui antes de começar, enfim, mas quais são seus hobbies? O que você gosta de fazer fora do dia a dia do trabalho? Eu gosto de esquiar com a minha família na neve, né? Eu comecei a ser um freelimer de verdade, estou jogando beach tennis agora. então eu jogo isso 2, 3 vezes, vou para a academia. Eu adoro viajar, né? Então, isso é uma coisa que eu gosto bastante. Obviamente, eu sou dos Estados Unidos, então eu passo muito tempo no meu próprio país, mas eu quero conhecer ainda mais do Brasil, então estou tentando fazer mais 4 ou 5 novas cidades no Brasil a cada ano. Quem sabe, quanto mais tempo eu vou estar em seu país, então eu quero conhecer muito mais. E agora é mais fácil, né? Porque tem mais voos disponíveis para... Isso. E por último, se pudesse dar uma recomendação de um livro ou uma série que você tenha assistido no streaming também? Sabe que The Founder's Mentality, né? O cara que se pensa como fundador, né? Então, muito bom este livro, cara, eu quero que todos os meus funcionários leiam esse livro, né? E pensem como fundador, né? Então, porque o cara que pensa como fundador, né, faz a diferença, né? E eles não vão deixar seu cliente no chão, vão fazer tudo possível. E eu acho que o sonho de qualquer empresário no mundo é ter todos os seus funcionários pensam como fundador, né? E sabe que
pessoas que querem ir além, pessoas que querem ajudar, né, que tem olho do dono em tudo que faz. Então, isso é uma coisa que eu gosto muito de pensar. Então, essa seria a minha recomendação. A mentalidade do fundador, do Chris Zook e do James Allen. Muito bom. E alguma série? Uma série? Puxa, eu assisti o Crown com minha esposa, que eu gostei. Bom. Então, mas além disso, isso é só para dormir. Então, não assisto muito. Tempo. Boa. John, foi um prazer. Sei que você tem um tempo escasso aqui, mas queria agradecer bastante o tempo que você dedicou aqui para falar com a gente. Foi uma aula sobre o setor, deu para aprender bastante sobre todas as oportunidades, além dos desafios, né, que todo mundo fala o tempo todo, mas que tem muita oportunidade, senão a Azul não teria todo esse sucesso que vem tendo aí desde a sua fundação. Então, queria desejar muito sucesso e estamos aqui de portas abertas sempre para que vocês venham aqui contar a história de vocês. Muito obrigado pela oportunidade, só queria convidar todo mundo a voar Azul. E compração da Azul também. Perfeito. E para você que está escutando a gente, sempre lembrando para você dar o like aqui no episódio, deixar o seu comentário também e mandar para quem você acha que pode se beneficiar desse papo, aprender bastante aqui sobre a Azul e sobre o setor aéreo. E lembrar vocês que a cada 15 dias a gente tem um novo episódio do Expert Talks vindo aí. A gente tem um pipeline bastante robusto de entrevistas que virão, que vocês fiquem de olho até o próximo episódio. Até mais.